Você já imaginou o que acontece quando, a menos de 24 horas do seu casamento, o homem que você escolheu para passar a vida inteira some, do nada, sem um aviso, sem explicação? O que você faria? Para Júlia, esse pesadelo virou realidade. Júlia sempre foi aquela mulher forte, decidida, mas com um coração aberto demais. Cabelos castanhos presos num coque desarrumado, olhos que carregavam sonhos e aquela esperança de que tudo enfim daria certo. A festa estava marcada para o dia seguinte, um sábado ensolarado em São Paulo, num salão antigo, cheio de lustres de cristal que brilhavam como se prometessem um futuro perfeito. Ela estava linda, vestido branco impecável, maquiagem leve, sorriso nervoso. A expectativa no ar era quase palpável. Ela mal conseguiu dormir naquela noite. O telefone não parava de vibrar com mensagens dos convidados, confirmando presença. O salão estava cheio de flores, as mesas preparadas, e a voz do padre ecoava na sua cabeça repetindo o até que a morte os separe. O relógio parecia zombar dela, marcando as horas que passavam rápido demais e lento demais ao mesmo tempo. Foi quando, às 2 da manhã, o silêncio do apartamento se quebrou, com a mensagem que congelou seu sangue. Não vou amanhã. Não posso. Me perdoa. Sem nome, sem explicação, só isso. Júlia leu e releu, tentando entender, sentindo o peito apertar como se uma mão invisível esmagasse seu coração. O noivo, Rafael, sumiu. E com ele todos os planos, as promessas, o sonho que ela tinha guardado por anos. Rafael era um cara tranquilo, quase tímido. Trabalhava como engenheiro civil, uma vida aparentemente normal, rotina previsível. Mas Júlia sabia que havia algo escondido por trás daquela fachada. Pequenos detalhes que ela ignorava. Uma ligação atendida às pressas, olhares distantes, dias em que ele sumia sem dizer onde ia. Ela decidiu ligar, primeiro para o celular dele. Chamadas vão, chamadas vêm, caixa postal. Depois para o trabalho, nada, nenhum sinal. A ficha caiu. Ele simplesmente desapareceu. Na manhã seguinte, Júlia estava sentada no chão do quarto, o vestido no corpo ainda, o cabelo bagunçado, os olhos vermelhos de tanto chorar. O salão vazio, o telefone que não parava de tocar, mas nenhuma notícia de Rafael. Ela sentiu o mundo desmoronar. Foi então que a campainha tocou. O carteiro entregou um envelope branco com a caligrafia que ela conhecia muito bem. A mão tremia ao abrir. Lá dentro, uma carta. Rafael havia escrito: Júlia, sei que você merece uma explicação. Eu tentei ser forte, mas as coisas saíram do controle. Eu não sou o homem que você pensa. Me perdoe. A partir dali, tudo começou a se revelar. A carta falava de dívidas que ele escondeu, de ameaças que chegaram à sua porta, de uma vida dupla que Júlia jamais imaginou. Rafael estava envolvido numa confusão grande, uma dívida perigosa com pessoas erradas. O medo o fez fugir, mas fugir era só o começo de um problema que só aumentaria. Não queria te envolver, mas agora já é tarde. Se algo acontecer comigo, quero que você saiba a verdade. Júlia sentiu um misto de raiva, tristeza e medo. O casamento que deveria ser o começo de uma nova vida, agora era um pesadelo. Ela precisava descobrir a real extensão desse segredo, e rápido. Ela decidiu não desistir. Pegou o casaco, o celular e saiu. O primeiro lugar aonde ela foi o apartamento onde Rafael morava. Um lugar simples, quase vazio, mas com algo escondido numa gaveta do armário. Um caderno, cheio de anotações, números, nomes e datas. Tudo parecia um código.
A vida de Rafael, aos poucos, se revelava diante dela, em letras pequenas, detalhes que ninguém veria. Júlia sabia que estava entrando num caminho perigoso e que as respostas poderiam ser mais chocantes do que ela podia imaginar. Júlia segurava o caderno nas mãos, sentindo o peso da verdade pesando mais que qualquer vestido de noiva. As páginas tinham nomes que ela nunca tinha ouvido. Números enormes de dinheiro, anotações rápidas, como se Rafael estivesse desesperado para controlar o caos que se formava. Ela leu uma anotação. Prazo até dia 5. Se não pagar, eles vêm atrás. A data era justamente um dia antes do casamento. O coração dela acelerou. Rafael não sumiu por vontade própria. Ele estava fugindo de algo que podia custar muito caro. A vida dele, a deles. O telefone tocou. Júlia pulou. Na tela, um número desconhecido. Atendeu com a voz trêmula. "Quem é?" perguntou, tentando controlar o choro. "Júlia, aqui é o Lucas. Trabalhei com o Rafael na obra. A gente precisa conversar. Ele me pediu para te procurar." Júlia respirou fundo. Era uma pista, um fio solto que podia levá-la para onde Rafael estava. "O que aconteceu com ele?" perguntou. Ele sumiu porque devia uma grana pesada. Teve problema com um grupo que não brinca. Não é só dívida comum, é coisa séria. Ele estava com medo real." Júlia sentiu um frio percorrer a espinha. Medo real? O que Rafael estava escondendo dela? Por que não contou? "Ele me disse que queria proteger você, que se essas pessoas descobrissem, você também estaria em perigo." O silêncio do outro lado pesava. Júlia queria mais, mas o Lucas hesitou. "Tem mais uma coisa. O Rafael, ele não é só engenheiro, tá ligado? Ele fez umas coisas erradas, coisas que ele se arrepende. Tentou sair dessa vida antes do casamento, mas não deu tempo." Júlia se sentiu traída. Quantas vidas um homem podia levar? Quantos segredos? Ela desligou e olhou para o caderno. Decidiu ir até o último endereço anotado, um bairro afastado, sem luxo, onde Rafael dizia que ia quando queria esconder a cabeça. No caminho, a cabeça dela fervia. Tudo que planejou, tudo que acreditou, desmoronando a cada minuto. Chegando lá, o lugar parecia abandonado. Portas trancadas, janelas fechadas. Ela bateu e esperou. Nada. Quando ia embora, uma voz baixa a chamou. "Júlia?" Ela virou rápido e viu um homem de rosto cansado, olhos marcados pela vida dura, mas com um brilho de sinceridade. Era o Lucas. "Eu sei onde o Rafael está, mas não é seguro. Eles estão atrás dele", disse ele com pressa. Júlia sentiu o perigo apertar o peito, mas a vontade de saber a verdade era maior. "Me leva até ele, por favor." Lucas hesitou, mas concordou. Eles entraram em um carro velho e seguiram por ruas escuras, onde a luz dos postes mal iluminava o caminho. A tensão no ar era densa, quase sufocante. No destino, uma casa pequena, portas reforçadas, câmeras. Rafael estava ali, escondido, tentando achar uma saída para aquele pesadelo. Quando a porta se abriu, Júlia viu o homem que amava, mas que agora parecia um estranho. Cansado, abatido, olhos vermelhos de sono e medo. "Júlia!" Ele tentou sorrir, mas a voz falhou. Ela não conseguiu falar, só o abraçou, deixando as lágrimas rolarem. "Por que você não falou comigo? Por que me deixou nessa dúvida?" perguntou a voz entrecortada. Rafael fechou os olhos e respirou fundo. "Eu queria proteger você. Achei que se eu contasse, você não me entenderia. E aí tudo ficou pior. Eu devia dinheiro, me envolvi com gente perigosa. Eu tinha medo de perder você, mas acabei perdendo de qualquer jeito." Júlia sentiu a dor dele, mas também a raiva que queimava dentro dela. "A gente podia ter enfrentado isso junto. Eu não te largaria." "Eu sei", ele murmurou. Naquele instante, Júlia percebeu que o casamento deles não era só entre duas pessoas apaixonadas.
Era uma batalha que ainda estava longe de acabar. Júlia não conseguia tirar da cabeça o que acabara de ouvir. Rafael, o homem que ela amava, preso numa teia que ela mal entendia, numa enrascada que ia muito além do que ela imaginava. Cada palavra dele ecoava no quarto apertado daquela casa escondida, onde o medo parecia respirar junto com eles. Ela olhou nos olhos dele e viu o cansaço de quem viveu dias e noites sem dormir, fugindo de sombras que queriam acabar com tudo. Rafael não era mais o noivo perfeito, o homem do sorriso fácil. Ele era alguém quebrado, cheio de segredos e erros que ameaçavam engolir os dois. "A gente tem que sair daqui", disse Júlia, firme, mesmo que a voz tremesse. "Você não entende, Júlia. Eles têm olhos em todo lugar. Se a gente pisar fora daqui, pode ser o fim." O silêncio caiu pesado entre os dois. Ela sentiu o peso da responsabilidade que nunca pediu, mas que agora carregava sozinha. O casamento, o futuro, tudo virou uma questão de sobrevivência. Júlia sabia que não podia esperar. Precisava agir rápido. Lembrou das mensagens que Rafael recebeu antes de sumir, das pistas no caderno, das ligações misteriosas. Quem eram essas pessoas? O que queriam dele? Ela pegou o celular, abriu o histórico e viu uma mensagem recente cheia de ameaças veladas. "Pague ou desapareça." "Isso não é só dívida", falou ela, olhando Rafael. "É chantagem. Eles querem algo que você tem ou que você sabe." Rafael suspirou e baixou a cabeça. "É pior que isso. Eu devia ter contado tudo antes. Eu estava envolvido com uma empresa que não é só de construção. Tem coisas ilegais, dinheiro sujo, contratos falsos. Eu achei que podia sair limpo, mas me prenderam." Júlia sentiu o chão faltar. Por que ele não contou? Por que escondeu essa parte? Ela percebeu que o casamento deles não era só entre duas pessoas, mas um choque de mundos que ela nunca imaginou enfrentar. A campainha tocou de repente, estrondosa, quebrando o silêncio. "Quem pode ser?" sussurrou Rafael, olhando pela janela. Júlia foi até a porta, o coração na garganta, não esperava ninguém. Quando abriu, viu um homem vestido de terno, olhar frio e calculista. "Boa noite, Júlia. Sou o Dr. Mauro. Posso entrar?" Júlia sentiu o medo gelar o corpo. Algo naquele homem não combinava com hospitalidade. "Que você quer?" perguntou firme, tentando não mostrar o pânico. "Vim esclarecer algumas coisas sobre Rafael, sobre vocês." Ela sentiu Rafael recuar, mas Mauro continuou, sorrindo sem alegria. "Seu noivo está envolvido em algo muito maior do que imagina, e isso pode afetar você também." Júlia engoliu seco. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, mas a imagem ainda era mais assustadora do que ela podia suportar. "Não faça isso, Júlia. Não se aproxime demais. Algumas verdades matam." E com um olhar que congelava a alma, ele saiu, deixando a porta entreaberta e a tensão cortando o ar. Júlia fechou a porta devagar, sentindo que aquela noite seria só o começo do que viria. Depois que o Dr. Mauro saiu, o silêncio voltou como uma faca no peito. Júlia sentou no sofá, olhando para o nada, enquanto Rafael permanecia em pé, imóvel, como se tentasse decidir se aquilo tudo era real ou um pesadelo que não ia acabar. "Júlia, eu devia ter te contado tudo antes, mas eu tinha medo. Medo de perder você. Medo do que eles fariam se soubessem que eu estava perto de sair dessa vida." Ela respirou fundo, sentindo o peso das palavras dele. "Mas agora não dá mais para fugir, né?" Ele balançou a cabeça, os olhos cheios de culpa. "Não,
Eles são implacáveis e não vão parar até terem o que querem. Júlia sentiu o sangue ferver, não só pelo medo, mas pela revolta. Aquela situação não podia ser o fim deles. O amor, mesmo machucado, ainda tinha força. Ela pegou o celular e mandou mensagem para a irmã, Ana, contando tudo rápido e pedindo ajuda. Ana respondeu em segundos: "Estou indo aí, não vai passar por isso sozinha." Em poucos minutos, Ana chegou. Era a âncora de Júlia, sempre forte, com aquele jeito de proteger quem ama. Cabelos curtos, olhar firme, um sorriso que parecia prometer que, aconteça o que acontecer, ela estaria do lado. "O que está acontecendo, Ju?" perguntou, sentando ao lado dela. Júlia entregou o caderno e a carta. "O Rafael sumiu por causa de uma dívida, mas é muito mais do que isso. Ele se meteu numa confusão grande. Tem gente perigosa querendo ele." Ana arregalou os olhos, mas não disse nada. Só segurou a mão da irmã com força. "A gente vai tirar você dessa. Pode confiar." Naquela mesma noite, decidiram agir. Júlia não podia mais esperar passiva enquanto o mundo dela desabava. Começaram ligando para conhecidos, tentando descobrir mais sobre esse grupo que assombrava Rafael. Mas ninguém queria falar. O medo estava estampado em cada rosto. Júlia sentiu o peso da solidão. Aquela batalha não era só dela, mas parecia que só ela podia lutar. Dias se passaram. A polícia foi acionada, mas as respostas eram evasivas. A burocracia e o medo impediam que a verdade viesse à tona. Rafael, por sua vez, tentava encontrar uma saída, mas a pressão só aumentava. "Eu não sei se vou conseguir sair dessa, Júlia", disse ele uma noite, voz baixa. Ela apertou as mãos dele. "A gente vai, juntos, nem que seja do jeito mais difícil." Mas a sombra do desconhecido continuava ali, ameaçando engolir tudo. Foi então que, numa noite chuvosa, Júlia recebeu outra mensagem. Um vídeo, imagens dele, Rafael, numa situação comprometida, com pessoas que claramente não queriam nada bom. A mensagem era clara: ou paga, ou ela paga. Ela entendeu na hora. Não era só a vida dele, era dela também. E a guerra estava só começando. Júlia não podia mais ficar parada. Aquela ameaça explícita queimava no peito. Cada segundo que passava sem ação era um passo para o desastre. Ela sabia que precisava enfrentar esse inferno de frente, mesmo que fosse o último ato de sua vida. Na manhã seguinte, ela acordou com um plano na cabeça. Não ia deixar Rafael se afundar sozinho. Ia atrás desse grupo, ia buscar ajuda, ia virar esse jogo. O amor dela, por mais quebrado que estivesse, era a força que a movia. Ela ligou para Ana, que estava ao seu lado firme como nunca. "Temos que agir rápido. Preciso que você me cubra se eu sumir. Não quero que ninguém aqui seja vítima disso." Ana concordou, mesmo preocupada, porque conhecia a força e a teimosia da irmã. Júlia começou a investigar sozinha. Vasculhou contatos, pesquisou nomes, buscou cada pista deixada no caderno de Rafael. A cada passo, se deparava com gente que não queria se envolver. Medo, ameaças, silêncio. Mas ela não desistia. Foi então que encontrou uma fresta na muralha. Um nome: Diego. Um cara com ligações diretas com o grupo que estava caçando Rafael. Um nome que aparecia várias vezes nas anotações. Sem perder tempo, Júlia marcou um encontro num café discreto. O coração batia forte, a adrenalina correndo solta. Quando Diego chegou, parecia tudo menos amigável. Olhar frio, sorriso falso, postura de quem estava sempre pronto para puxar a arma. "Você é a Júlia, né?" perguntou sem rodeios. "Sim, quero conversar sobre o Rafael." Ele riu, um riso que não chegava aos olhos. "Rafael deve muita grana. Não sabe com quem se meteu. Você não devia se envolver nisso." Júlia não recuou. "Ele é meu noivo. Eu vou ajudar ele. Pode me ameaçar, mas não vai me parar." Diego olhou por um instante, avaliando. Depois, com um suspiro pesado, falou: "Você está se metendo numa guerra que pode destruir vocês dois.
Mas se quer mesmo ajudar, tem uma chance. Tem um nome que você deve procurar. Marcos é o líder. Se conseguir falar com ele, pode ser que haja saída. Júlia anotou tudo, sentindo a esperança e o medo misturados. Ela saiu dali sabendo que a próxima etapa seria a mais perigosa. Falar com Marcos não era fácil e podia ser uma armadilha. De volta em casa, Rafael olhou para Júlia com uma mistura de orgulho e preocupação. Você tá brincando com fogo, Júlia. Eu não vou deixar você sozinho nessa, não importa o que aconteça. A determinação dela acendeu uma chama que nem o medo conseguia apagar. Mas o relógio não parava e a sombra da ameaça ficava cada vez maior. Eles tinham que agir, e rápido. Júlia decidiu que falaria com o tal Marcos. Era arriscado demais, mas não tinha outra saída. Cada passo que dava era um risco calculado, uma dança com o perigo que podia custar caro. Ela marcou um encontro num lugar isolado, um galpão velho nos arredores da cidade, onde a luz mal entrava e o silêncio era cortado só pelo som distante de carros. Quando entrou, o ar pesado quase a sufocou. Marcos estava lá, sentado numa cadeira simples, olhos que queimavam com a frieza de quem já viu muita coisa ruim. "Você é a Júlia", disse ele, voz baixa e ameaçadora. "Vim falar sobre o Rafael. Quero resolver isso, sem mais ameaças." Marcos sorriu. Um sorriso cruel. "Você não sabe no que está se metendo, garota. Mas talvez tenha coragem." Ele se levantou e se aproximou. Rafael devia dinheiro. E não é qualquer dívida. Ele mexeu com gente poderosa. A pergunta é: você está disposta a pagar o preço? Júlia sentiu o frio na espinha, mas não recuou. "Quero negociar. Quero uma chance para ele e para mim." Marcos ficou em silêncio por um momento. Depois tirou um envelope do bolso e entregou a ela. "Aqui está o que vocês devem, mas o pagamento não é só dinheiro. Vocês têm que fazer um favor para mim." Júlia abriu o envelope. Um endereço. Uma missão. Algo nebuloso, perigoso. Ela olhou para Marcos, que já se afastava. "Se vocês quiserem sair dessa, tem que fazer o que eu mandar. Sem perguntas." De volta ao carro, Júlia e Rafael se entreolharam. O medo era grande, mas a vontade de sobreviver era maior. "O que vamos fazer?" perguntou Rafael. "Vamos encarar. Essa história ainda não acabou." Mas no fundo, Júlia sabia. Não era só sobre dinheiro ou dívidas. Era um jogo sujo, cheio de segredos que poderiam destruir tudo. Enquanto eles seguiam para o que podia ser a missão da vida, ou a última, uma pergunta ficou no ar. Será que, depois de tudo isso, o amor deles sobreviveria? Ou tudo não passava de uma ilusão? Uma história que terminaria em silêncio?